Boa noite, sétima fase, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam indo bem. Hoje nós vamos falar um pouco mais, na verdade, que nós falamos no último vídeo, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o feudalismo, tá? Vamos começar falando aí, pessoal, porque assim, muitos livros de história, até alguns historiadores, dizem que feudalismo é um período, tá? É um período feudal, tá? O período não é período feudal, o período é a Idade Média, tá? O recorte temporal que a gente trabalha, o feudalismo é a Idade Média. Porém, contudo, entretanto, todavia, tá? O feudalismo ele não é um período, ele não é um tempo. O feudalismo ele é um conceito. Tá, Maísa, o que é um conceito? É um conceito, uma ideia de política econômica da época, tá? Que consistia aí nos grandes feudos, que foi a época em que os grandes feudos tiveram grande importância econômica, né? Como eu falei com vocês, o plantio era muito importante porque era a única fonte rentável da época. Mas a época não era feudal, a época era Idade Média, tá? Inclusive, nós só podemos chamar de Idade Média na Europa, tá? Porque não era Idade Média no Brasil, não era Idade Média na Ásia, era Idade Média na Europa. Então, o que acontece? O sistema feudal, ele consistia numa pirâmide, tá? De hierarquias, tá? O senhor feudal está no topo. Quem é o senhor feudal? É o dono daquela terra, ok? O senhor feudal é o proprietário daquela terra. Ele vai ser aí quem vai mandar e desmandar. Contudo, uma característica muito forte do feudalismo é a descentralização do poder. Mas o que é isso? Descentralização do poder é quando nós não temos um único governante. Nós temos ali um poderzinho para cada um. Só que esse tipo de descentralização, em alguns momentos, podem ser um pouco desorganizadas, tá? Como, por exemplo, nós tínhamos aí o senhor feudal, o dono da terra toda. E ele repartia essa terra e dava para alguns nobres, né? Porque a vassalagem, que é esse tipo de relação, quando o senhor feudal entrega uma parte do poder, não é o poder completamente, daquela terra para outro nobre, para ajudar o senhor feudal a governar. Esse tipo de relação a gente chama vassalagem. E só pode existir, tá? A vassalagem ela só pode existir entre nobres. Não é a relação que pode, o senhor feudal vai dar para um servo um pedaço de terra para o servo comandar. Não existe. A relação de vassalagem, ela é somente entre nobres. Por exemplo, o senhor feudal, um nobre riquíssimo, dá aquele fragmento de terra para um genro, né? O marido de sua filha, que também é um nobre. Então, essa relação só existe, pode ser entre família, pode ser entre famílias, uma família com a outra, mas só existe dentro da nobreza. Não existe aí a relação senhor feudal, servo, senhor feudal, escravo. Tá? A relação de vassalagem é entre nobres, e somente entre nobres, não existem exceções. Ok? Uma pergunta muito interessante que eu coloquei aí para vocês é: qual é a diferença entre escravidão e servidão? Tá? Escravidão e servidão. Servidão, na verdade, é um tipo de escravidão, só que é um tipo de escravidão mais tranquilo. Mais ou menos, né? Assim, é mais brando. Não tem castigos físicos, né? Mas assim, você trabalha para poder comer. Porque você, enquanto servo, você vai trabalhar dentro do feudo, dentro da terra do senhor feudal. E o que você ganha em troca? Comida e moradia. Dinheiro não existe, tá? Além disso, aquilo que você planta, tá? É um serviço que você está pagando ao senhor feudal por deixar você morar ali. Ou seja, esse serviço ele é um tributo que você vai pagar ao senhor feudal, enquanto servo para poder habitar e trabalhar naquela terra. Maísa pagava esse tributo para poder trabalhar? Sim, tá? Porque o seu trabalho era pago com moradia e comida. O seu trabalho não era pago com dinheiro, ok? Então, a servidão é um tipo de escravidão porque não tem folga, porque é obrigatório, porque não tem condições de trabalho, porque você não ganha dinheiro para fazer,
certo? É um tipo de escravidão, mas assim, não tem castigos físicos, não tem aquela... Assim, os castigos físicos são o mais... A característica maior da escravidão são os castigos físicos e a venda, né? A objetificação do ser humano. Quando o ser humano se torna um objeto, se torna um escravo, você pode comercializar aquele ser humano, né? E que ação desumana, inclusive. Contudo, a servidão não tem essa característica de objetificação, tá? Você não é um objeto, você é uma pessoa que trabalha para aquele senhor feudal e ganha moradia e comida para você realizar esse trabalho. Geralmente, esses trabalhos são, assim, trabalhos braçais, na lavoura, né? Alusões à escravidão, ok? Então, assim, essas são as características do sistema feudal. Por que eu posso chamar de sistema e eu não posso chamar de período, Maísa? Porque sistema vai dar a ideia de um sistema econômico. E a economia da época era fundamentada no sistema feudal. Tá? O que a gente não pode chamar é de período feudal, porque não era um período. O período onde aconteceu o feudalismo, como eu falei no início do vídeo, era a Idade Média. Então não é período feudal, é período Idade Média, sistema econômico, feudalismo. Com tudo isso, meus amigos, o que é o feudalismo? Um sistema econômico e, principalmente, um conceito, ok? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!